Você não foi perseguido ainda por causa do pecado. Para você lutando contra o pecado. E você já está achando essa luta difícil? Imagine se for preciso passar por tudo isso para vencer o pecado. Então vença, corra, faça de tudo para vencer o pecado. Agora, e se não conseguir? Se de repente você comete o pecado? E a Bíblia então está dizendo para nós que existe essa possibilidade. E João então adverte-nos contra os males do pecado, com a expressão, não pequeis. Então não peque, faça de tudo para não pecar. Combata sempre o pecado. Número 9. Embora o nascido de novo tenha recebido uma nova natureza, que aspira à santidade e repele o pecado, está sujeito a dar lugar à carne, isto é, a natureza velha, da qual surge o desejo pecaminoso. Romanos 7,5, Gálatas 5, 17 e 21. O apóstolo do amor, que é João, fala da possibilidade de pecarmos quando diz, mas se alguém pecar, então ele fala disso aí em 1 João 2,1. Por que isso acontece? Então acontece porque todo crente é passível de pecar, bastante para isso. Não vigiar e negligenciar o hábito de orar. 1 Tessalonicenses 5,17, Lucas 22, 39 e 40, 1 João 8 e 10, Eclesiastes 7 e 20. Então, todo crente é passível de pecar. Ou seja, ninguém é um super crente que nunca peca. Ninguém consegue viver na terra como homem e não pecar. Só Jesus conseguiu. Porque ele não nasceu filho do homem. Aí no relacionamento entre o homem e a mulher, não é? Rodou a semente do pecado de Adão. Agora todos os seres humanos pecam, pecaram, continuarão pecando. Não tem jeito. Combatemos contra o pecado, fazemos de tudo, mas de vez em quando pecamos. Não existe alguém que não peca. Então, não pense aí que às vezes a pessoa pensa, fulano de tal não peca, a pessoa mais santa que eu conheço, mas ele peca. Então todos pecam. Essa possibilidade está aí patente, né? Está aí fácil de ser vista. Todos pecam. Agora, nós temos uma grande diferença das pessoas do mundo. Nós já sabemos o caminho para consertar esse pecado. Temos que imediatamente arrependermos desse pecado, pedirmos perdão a Deus e deixarmos esse pecado. Quer dizer, isso que Jesus disse para a mulher adúltera. Vai e não peques mais. É isso que Jesus disse para aquele homem. Vai e não peques mais. Então, nós temos que evitar, de toda maneira, o pecado. Combater o pecado. Quando ele surgir, imediatamente nos arrependemos, pedimos perdão. Cuidado. E por que nós pecamos? Porque falta o hábito, aquela rotina de oração, jejum, né? A leitura bíblica, congregar, falta esse hábito. Aquele que vive sempre em comunhão com Deus, o pecado então não atinge a ele, ou pelo menos quase não atinge, né? Porque os homens nunca foram perfeitos, nunca serão. Na parte 2, o perdão ao nosso alcance. Então vamos ver. 10. O que deve fazer aquele que pecar? Então quem pecar deve buscar imediatamente a Cristo Jesus, que se compadece das nossas fraquezas e aceita-nos no trono da graça, desde que estejamos arrependidos e dispostos a confessar nossos pecados. 1 João 9. Então, é aquilo que nós falamos. É condicional. Se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Todo pecado, toda injustiça. Então, imediatamente, cometeu o pecado, corre e pede perdão e deixa esse pecado. Não é para cometer mais esse pecado. Não é para fazer mais isso. Deixa esse pecado. Porque o pecado que você vai cometendo, mas você continua fazendo, tem prazer nele, e não se arrepende verdadeiramente dele, você tem momentos de arrependimento, mas volta a fazer, tem prazer e quer continuar fazendo, tem o desejo de continuar fazendo, é um pecado que não tem solução e que vai condenar você. E o apóstolo Paulo vai dizer para nós sobre isso. E também João diz que por esse pecado nem devemos orar, porque não tem solução. A pessoa não quer se consertar, não quer mudar, quer continuar pecando,
então por esse pecado nem precisa orar por ele. Número 11. Qual o resultado de termos um advogado junto ao Pai? Capítulo 2, versículo 1, que diz que nós temos um advogado. Então, todo crente que pecando, arrepender-se de seus pecados de coração, tem um advogado junto a Deus, que é fiel, justo, conhece completamente a esse pecador. Jesus Cristo, Ele mesmo, que é o Filho de Deus. 1 João 9, 2, 2. Não adianta dizer que é inocente, ele já sabe que você é culpado. Mas ele o defende a si mesmo. E ele dá a sua vida por você. Então, imediatamente confesse. O crente que por fraqueza, falta de vigilância, desobediência, cometeu algum pecado, não pode nem deve duvidar do amor de Deus e do poder restaurador do Evangelho por meio de Jesus Cristo. Então, o crente que pecou, chegue-se a Deus, mas chegue com fé que vai ser perdoado. Não fique duvidando, Ele perdoa mesmo. Não fique aceitando a acusação do diabo. Sempre lembre-se de dizer, olha, eu tenho uma advogada no céu. Eu tenho alguém que morreu por mim. E existe prova. Está lá um corpo de homem com as mãos furadas lá, provando, olha, eu morri no seu lugar. Eu levei os seus pecados sobre mim. Então, lembre-se disso. Porque Satanás pode querer te enganar, dizendo que não tem mais jeito. O que você fez agora não tem mais solução, não tem perdão. Mas tem. Corra para Jesus. Número 12. O que requer a santidade de Deus para o pecado? Então, uma punição. Que punição é essa? O salário do pecado é a morte. Então, qual o pagamento pelo pecado? A morte. O pecado merece um salário, merece um pagamento. O trabalhador trabalha, merece um salário. Então, você pecou, merece a morte. Morte física, morte espiritual e morte da alma. A alma que pecar, esta morrerá. Separação entre você e Deus. Você não vai ouvir Deus, Deus não vai ouvir você. Está afastado de Deus, para sempre será lançado no lago de fogo e enxofre. E separado de Deus eternamente. E morte também. Física, que é a morte do corpo, morrer mesmo. Onde? Que morte é? Que tipo de morte? A morte na cruz. Essa é a morte do filho desobediente ao Pai. Morte de cruz. Vamos ver aí na 13. Como Jesus agiu para satisfazer toda a exigência da lei divina quanto ao culpado e assim punir o pecado da humanidade? Então foi satisfeita plenamente na cruz quando Jesus efetuou a nossa redenção pelo seu sangue. Efésios 1:7. Então, a justiça de Deus exigia, a santidade de Deus exigia um juízo sobre o pecado, a punição sobre o pecado, morte e morte de cruz. E essa punição foi totalmente satisfeita. Deus ficou satisfeito. Depois Jesus olhando, né? Aí Isaías diz isso, capítulo 53, que olhando essa obra que foi feita, essa morte na cruz, ficou satisfeito com a punição do pecado. O pecado foi punido do jeito que Deus gostaria que fosse. Houve a morte. Morte de um cordeiro, né? O cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar. Por esse ato de amor de Cristo, obtivemos o perdão dos pecados, assim fomos salvos da perdição eterna. Então, por esse ato de amor, de dar a sua própria vida, nós somos livres da condenação eterna que está sobre nós. Parte número 3, a satisfação da justiça divina. Além do advogado, o que mais o apóstolo do amor afirma sobre Jesus? Então afirma que é também a propiciação pelos nossos pecados. 1 de João, capítulo 2, versículo 2 e capítulo 4, versículo 10. João afirma aí que Jesus é propiciação pelos nossos pecados. E na pergunta 15, vamos ver aí o que é propiciação. O que é propiciar? Então, primeiro, é satisfazer a lei divina violada pelo transgressor. A lei divina tem que ser satisfeita, tem que haver um pagamento, tem que haver um juízo. Depois, Jesus, então, como a nossa propiciação, cumpriu a pena do pecado em nosso lugar e abriu o caminho para a nossa justificação. Através de Jesus houve essa propiciação. Ele cumpriu a pena do pecado, ele pagou o preço para nos justificar.
Então ele se tornou o sacrifício que nós tínhamos que fazer. No 16, como e por que Cristo se tornou propiciação? Então, propiciação era uma palavra utilizada para identificar o sacrifício vicário e expiador com derramamento de sangue, aplacando a ira da divindade. Então, essa palavra propiciação utilizada para identificar o sacrifício vicário, ou seja, o sacrifício substituto, né? E o sacrifício expiador, ou seja, que purifica. E esse sacrifício era exigido o quê? Que houvesse uma vida oferecida,